Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Honra somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor de tua misericórdia e de tua fidelidade. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão dia 18/8/2009. Expediente, requerimento número 100/09 do autor do vereador Vanderlei Zilli e outros. Requerimento número 101/09 de autoria do vereador Ísio Inácio. Requerimento 102/09 de autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Requerimentos 103 e 104/09 de autoria da vereadora Romana Remor. Requerimento número 105/09 de autoria do vereador Douglas Matos. Indicação número 347/09 de autoria do vereador Edson do Nascimento. Projeto de lei número PL 074/09 de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Projeto de lei número PL 075/09 do vereador Ísio Inácio. Esse aqui também? Irmão senhor Edson do Nascimento, presidente da Câmara de Vereadores do município de Criciúma. Referente à resposta ao convite da explanação sobre o plano diretor. Prezado senhor, informamos a vossa senhoria que tomamos conhecimento do teor do ofício Preci, número 529/19, requisitando uma explanação acerca do processo da elaboração do novo plano diretor de Criciúma. Apenas na presente data, tendo em vista a sua entrega pelo correio na tarde do dia 17 de agosto de 2009. Comunicamos que infelizmente não possuímos tempo hábil para preparar uma apresentação adequada, nem de nós deslocarmos até o município de Criciúma para tal explanação, dado o curto espaço de tempo entre o recebimento do documento e a realização do evento. Todavia, colocamos à disposição e de uma nova data prestar todos os esclarecimentos necessários aos senhores acerca do termo solicitado. Arquiteta e urbanista Letícia Peretti Antunes Harter, representante do consórcio Harter Engemin. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Para uso desse espaço, conforme o requerimento 094/09, de autoria de diversos vereadores, a CODESC, Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Neste ato, representada pelo senhor Cosme Polossi, diretor de planejamento, onde discorrerá acerca do processo de elaboração do novo plano diretor de Criciúma. Desta forma, gostaríamos de entrar adentro ao plenário. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, gostaríamos de comunicar que foram convidados também os representantes do consórcio Harter Engemin aqui, mas que justificaram a ausência conforme o ofício lido no expediente. Com a palavra o nosso convidado. Inicialmente gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores integrantes da mesa, senhores vereadores, vereadora, e esclarecer que estou aqui representando a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, a CODESC, para o convite efetuado ao nosso presidente, Dr. Miguel Ximenes, que por compromisso já assumido anteriormente não pôde comparecer nesse instante aqui. Mas estamos aqui de forma a colaborar no processo de informação, conhecimento e transparência desse trabalho que está sendo desenvolvido, que é o plano diretor nos municípios da região sul de Santa Catarina. Criciúma, como outros 31 municípios, integram a região impactada, algumas positiva e negativamente, em função da duplicação da BR-101. Quando do processo de busca de recursos, especialmente junto ao Banco Mundial, para a duplicação da BR-101,
no processo de licenciamento da BR, foi exigido pelo próprio Banco Mundial de que as pessoas que tinham um hábito de uso da BR-101, ao longo de todo o trecho, deveriam ter um procedimento de regramento de uso de forma que fosse equânime para todos os municípios da região sul. Então foi estabelecido uma condicionante em que, entre as outras condicionantes da BR-101, todos os municípios da região sul que sofreriam impactos diretos e indiretos da BR deveriam proceder. Aqueles que não tinham plano diretor teriam que fazê-lo. Aqueles que tinham plano diretor fazer a sua revisão para adaptação do plano diretor segundo a essa obra de engenharia que mudou a forma de utilização dela, que era de uma via só para duas vias. O acesso à BR-101, enquanto era uma via, ainda tem trechos que é uma via, ela faz com que o usuário tenha uma forma de acesso diferenciado do que no pleno exercício da sua execução, da sua conclusão, quando a forma de utilização dela tenha que ser diferenciada, respeitando o aspecto da duplicação. E ainda um dado, que não pode ser uma utilização diferente de um município para outro. Então, esta foi fundamentalmente a exigência que fora feita. O próprio governo federal aportou um recurso no pacote de implantação da BR-101 necessário para a revisão dos planos diretores e elaboração dos planos diretores. Assim, eu queria aproveitar a explicação um pouco assim aos senhores vereadores e vereadoras, para que, senhor presidente, as perguntas possam serem feitas dentro de uma forma que aquilo que puder ser esclarecido já fica esclarecido. Então, a CODESC, como um órgão interveniente, procedeu uma licitação em que se credenciaram algumas empresas e um consórcio ganhou a concorrência e ficou com a responsabilidade contratual de elaborar e fazer a revisão dos planos diretores, tendo uma mesma metodologia para toda a região sul. Evidentemente que cada município tem a sua peculiaridade. Tem municípios com umas características, outros com outras características, então o trabalho da revisão tem que obedecer um eixo, né, de procedimentos com participação popular e uma série de outras equações que são próprias da metodologia, né, de levantamento de condicionantes, potencialidades, deficiências, e chegarmos a uma metodologia de formatação e apresentação deste projeto de lei às câmaras de vereadores, respectivamente a cada município, tendo esta lógica de que a BR-101, né, tenha o desenvolvimento ao longo de toda a sua extensão, respeitando a evolução, o fortalecimento, o crescimento, a expansão das cidades, com um regramento de uso dela. Então, para simplificar, esse é o eixo da questão, do porquê a CODESC, o interveniente, junto com outros órgãos, como a Secretaria da época de Desenvolvimento Sustentável, o DEINFRA, o DENIT, que antigamente era o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, hoje é o órgão que foi responsabilizado à época para dar sequência a isso. Então, o que nós esperamos é que tenhamos, até o final do ano, todos os municípios, 32 municípios, desde Biguaçu até Pasto de Torres, encaminhado, alguns finalizados, outros tendo encaminhado o seu plano diretor às câmaras de vereadores. Alguns possam, talvez, chegando até lá, já terem aprovados, outros em discussão, outros tenham recebido, pelo menos até o final do ano, de forma que nós possamos, quando essa obra se encaminhar para a sua derradeira finalização de duplicação, que todos esperamos, ela tenha
por parte do complexo de todas as cidades do seu entorno, um regramento e um procedimento em relação a ela, mas substantivamente, que também possa proporcionar uma lei de ordenamento e crescimento das cidades, que é o plano diretor. Dito isso, eu fico à disposição dos senhores vereadores e me coloco aqui à disposição para aquilo que eu puder corroborar no sentido de esclarecer ou oferecer as informações que tiverem, por gentileza, as dúvidas. A palavra está livre. Com a palavra, a vereadora Romana Romão. Obrigada, presidente. Gostaria de agradecer a sua presença, representando aqui o presidente da CODESC. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa, e especialmente o ex-presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente, Hamilton Guide, seja muito bem-vindo sempre, mas fazemos bem-vindos a todos, inclusive tem uma jovem, muito jovem aqui, seja muito bem-vinda também. É muito bom ver pessoas mais jovens, né, interessadas e visitando a Câmara de Vereadores. Então, a gente parabeniza e faz bem-vinda. Oi? É o Weiser, tá certo. Troquei. Mas é da família Guide, bem-vindo igual. É igual. Inclusive muito parecido. Tá? Mas eu gostaria de perguntar aqui, especificamente, né, iniciar perguntando. Eu vou fazer uma sequência de perguntas, quem sabe depois o senhor possa endereçá-las todas. Tá. Pode ser assim? Pode. Bom, foi muito importante as colocações iniciais, né, por parte do senhor, no sentido de que essa inserção da CODESC e principalmente também do governo federal e esse interesse na viabilização dos planos diretores desses municípios eram justamente pelo impacto que teria a BR-101 duplicada, né, e, portanto, esse apoio financeiro, ele não seria indiscriminado a todos os municípios do Sul, mas aqueles onde a BR cortaria ou impactaria, né, os lindeiros impactados. Pois bem, dentro dessa participação da CODESC, então, e do governo federal, inclusive do edital de licitação que foi feito, sempre ficou muito claro e muito enfatizado que o principal objetivo, então, da realização desses planos diretores que estariam sendo contratados era principalmente ordenar as faixas de impacto ligados à BR-101. E no decorrer desse tempo, até porque os prazos estabelecidos no Estatuto da Cidade foram vencendo, depois houve prorrogação na Câmara de Deputados, no Congresso, aliás, e venceu, né, o prazo foi esgotado novamente, enfim. O que aconteceu? Os municípios começaram, por conta própria, alguns a tomar providências. Foi o caso de Criciúma, até porque tinha um prazo legal, e a gente não podia usar como desculpa, né, a não revisão por conta de uma possibilidade de revisão por conta do governo do Estado junto com o governo federal. Muito bem. Até o fim do ano passado, até dezembro, o município, então, avançou bastante no processo. Foram eleitos delegados, compôs-se um núcleo gestor, propostas foram tiradas e até o final do ano de 2008 chegou-se a uma minuta do plano diretor. Quando então esse consórcio que ganhou a licitação entrou no processo, ele já estava bastante adiantado. E a informação que se tinha é que em Criciúma, em outros municípios não, por exemplo, Morro da Fumaça e outros não haviam ainda sequer começado. Então, lá eles conduziriam todo o processo, realizariam estudos técnicos, viabilizariam a base cartográfica, tudo isso Criciúma já tinha feito. Então, aqui, o que se disse foi que o consórcio, ele trabalharia nas leis complementares e regulamentaria outras, para que, então, o plano diretor, né, pudesse ser aprovado e, em seguida, essas leis complementares, que, na verdade, tornam ele operacional. Agora, o que a gente ouve é que o atraso no plano diretor e o fato de ele não ter vindo ainda para a Câmara de Vereadores se dá por conta
da atuação desse consórcio. Só que a minuta, ela já tinha avançado bastante. E parece que havia tarefas bem distintas e bem diferentes. Me parece que a tarefa em Criciúma do consórcio não seria nem na elaboração da base cartográfica que já tinha sido viabilizada, não seria, enfim, na elaboração da minuta, mas se daria nas leis complementares e também na regulamentação. Então, eu gostaria que, assim, isso fosse realmente colocado de forma clara, porque qual é o papel do consórcio no processo de revisão do plano diretor de Criciúma? O que, enfim, o consórcio tem a fazer, o que já fez em Criciúma, né, esquecendo os outros municípios, e se isso está especificado num contrato, em algum documento, em algum, enfim, algo que de fato oficialize o papel do consórcio em Criciúma. Por enquanto é isso. Se tiver mais perguntas, depois eu retorno. Muito obrigada. Tá. Posso... Bom, eu gostaria de cumprimentar a vereadora e, de pronto, constato que, embora não conhecendo Vossa Excelência, percebo que tem um bom conhecimento na área, vez que também já trabalhei nessa área de planejamento e na cidade de Lages, de onde eu tive a minha atividade lá. Mas eu gostaria de colocar primeiro o seguinte: o plano diretor, ele é uma lei. Como sendo uma lei, ele terá que vir aqui, como em qualquer um dos outros municípios, e terá que ser aprovada por aqui. Evidentemente que essa lei, ela é bastante complexa. Então ela não será fruto de nenhum iluminado. E nenhuma empresa iluminada também. Terá que conter a aspiração, a vontade e o consenso com o dissenso do conjunto da cidade. Em função disso, ele tem toda uma metodologia, onde se ausculta, né, através das plenárias, e se busca todos os referenciais básicos necessários para a construção do texto legal. Evidentemente que o senhor prefeito, ao receber a minuta do projeto de lei, nele estará todo este conjunto de aspirações, desejos, de necessidades e potencialidades, limitações que esse espaço territorial do município de Criciúma apresenta. Diferentemente de, por exemplo, o município de Araranguá, ou diferentemente de um outro município, cada um com a sua peculiaridade, mas todos eles têm um processo de participação popular. Como Criciúma já vinha, por obrigatoriedade do Estatuto da Cidade e também pela tradição do município, polo da região sul, trabalhando o processo de revisão do seu plano diretor, de elaboração, não seria um contrato do governo do Estado com o governo federal que viria aqui e dizer, olha, vocês vão ter que fazer isso aqui. Não. Por isso foi respeitado o procedimento do município, que já vinha executando um trabalho, que já vinha fazendo as suas plenárias, só que se buscou nesse processo uma compatibilização, tendo presente uma obra de engenharia, que é a BR-101, cujo regramento é para todos os municípios. E por isso era preciso, então, que houvesse uma compatibilização do que estava sendo proposto aqui com a metodologia que estabelece esse modelo de regramento de uso. Há municípios em que, como eu coloquei, o empreendimento passa cortando todo o perímetro urbano, outros com menos impacto, né, e assim sucessivamente. Eu exemplifico aqui, por exemplo, a região do extremo sul de Santa Catarina, ficaram 3 municípios fora, que são os municípios lá do Alto da Serra, dali do Baixo da Serra, aliás. E, embora tenha alguns municípios fora, nós entendemos agora que depois de concluído o trabalho dos planos diretores dos municípios diretamente impactados, é provável que nós tenhamos que fazer uma revisão
para a inclusão destes municípios, porque o elemento água, ele afeta os municípios de baixo. Então, como nós vamos trabalhar a ocupação, o desenvolvimento daqueles municípios de baixo da serra, tendo presente a elaboração, revisão dos planos diretores, de forma que o elemento água, em uma catástrofe, possa reduzir o impacto aqui embaixo. E assim, sucessivamente, para os demais municípios. Então, só para simplificar e exemplificar com isso, a capilaridade, a dificuldade de construir um texto de lei que contemple o máximo do interesse do conjunto da cidade, da sociedade. Né? Evidentemente, não haverá unanimidade. Os senhores vão receber aqui, provavelmente até o final do ano, o projeto de lei encaminhado pelo Executivo. Nós estivemos aqui a semana passada, se não me engano, com o presidente da CODESC, conversando na Prefeitura, para adequar um cronograma de forma que até o final do ano, né, nós possamos ter aqui o plano diretor encaminhado aqui. Por sua vez, a empresa virá aqui no momento em que a casa terá que exercer o seu papel, de debater, de discutir e de votar o plano diretor. Isso não impede de que os integrantes desse legislativo participem de todo o processo de plenária como cidadão ou como representante para poder já ir buscando essas informações. O atraso, eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Primeiro, este projeto, esse processo começou em 2001 e perambulou em alguns órgãos do Estado, sem que, na verdade, nenhum assumisse de fato. A partir de uns acordos que coube à CODESC, então, fazer o gerenciamento desse processo. Mas houve esse atraso inicial em função da definição, como os senhores todos sabem aqui, as senhoras da questão da BR-101, como esse processo está sendo moroso e os atrasos são constantes disso aí. As pressões que houveram e tudo são decorrentes também disso. Mas quero trazer para um atraso mais presente, mais recente. No final do ano passado, nós estávamos com a licitação homologada, o contrato firmado, mas nós tínhamos um problema nos municípios, onde os munícipes estavam discutindo quem iria continuar a gestão da cidade, que eram as eleições. Como isso era uma coisa muito importante na cidade, nós não poderíamos chegar naquele momento e trazer o plano diretor como uma das prioridades, uma das necessidades naquele instante. Então, aguardamos, ou alguns até iniciaram, mas procuramos não dar muita ênfase ao plano diretor naquele instante que a sociedade discutia as eleições e votava e decidia quem continuaria ou mudaria no município. Depois das eleições, alguns saíram do município, outros entraram, outros continuaram. Então, para cada município da região, nós tivemos que ter uma forma de encaminhamento. Né? Como aqui, tivemos também que ter uma forma de encaminhamento. Alguns municípios, depois disso tudo, também chega a época da temporada, que é a época de faturamento. O gerente comercial de uma loja ou o dono de um estabelecimento comercial não pode deixar, naquele momento da temporada em que o turista está lá, deixar o seu negócio para ir atender um debate com o plano de diretores. Então tivemos que também ter em consideração a isso. Muitos municípios nos pediram para a prorrogação do prazo nessas circunstâncias. Aqui nós tínhamos o encaminhamento que vinha sendo dado, que nós não poderíamos nos atravessar no processo. Nós colocamos a participação que a CODESC estava fazendo, né, e houve esse processo no devido tempo. Então eu acredito que ninguém está atrasado, porque é uma lei que nós vamos trabalhar para formatar um procedimento de evolução, ocupação, desenvolvimento da cidade, segundo uma lógica, uma regra que os senhores vereadores vão aprovar, no seu devido tempo, que nós achamos que vai acontecer agora até o final do ano. Então, eu acho que com isso a gente esclareceu um pouco do atraso. Gostaria de colocar também um aspecto que nós estamos atrasados também, é com o pagamento com a consórcio, que também está circulando esse aspecto. Esse atraso se deve a que esse recurso, ele
ele é um recurso do governo federal. E o DENIT, nós estamos trabalhando para repasse de uma parcela há uns 4 meses e estamos com dificuldade de conseguir a efetivação desse repasse para fazer o pagamento devido ao consórcio. Então, desta forma, nós esperamos até a semana que vem, ou na próxima semana, ter essa equação resolvida pelo que vi hoje à tarde, até para esclarecer aqui. Mas, de qualquer forma, a própria CODESC tem feito os aportes de recursos para ir buscar depois a reposição daqueles valores. Então, eu não acredito que, em função dessa questão financeira, nós tenhamos atrasos. Pode haver um contratempo entre a CODESC lá, mas nós vamos resolver isso, né? Não haverá solução de continuidade nesse aspecto. Gostaria de salientar também que, pelas informações que tenho, deve ter aí mais ou menos em toda a região, desde Biguaçu até Passo de Torres, várias equipes trabalhando em vários municípios, em que, infelizmente, o consórcio não está presente hoje aqui, que poderia esclarecer e talvez oportunamente possa vir esclarecer mais detalhadamente esses aspectos. A questão do Estatuto da Cidade ficou colocado, acho que o núcleo gestor também ficou colocado aqui, né? Eu acho que não tem alguma outro esclarecimento que ficou pendente, não? Pode. Só gostaria de registrar a presença do Fontana, representando a SIC, o Sindicom, aqui presente. Se a Romana quer fazer alguma pergunta, pode ser feita aqui no microfone, porque foi gravado, né? As leis complementares. Eu agradeço, né, os esclarecimentos, mas ainda tenho algumas dúvidas. No caso específico de Criciúma, talvez então o consórcio possa nos dizer, mas certamente há algum contrato ou plano de trabalho do consórcio para com Criciúma, né? Exatamente qual é a responsabilidade do consórcio para com Criciúma. No caso do plano diretor da faixa lindeira, como é que ele será feito? De forma isolada e depois encaminhado também à Câmara ou já integrado ao plano diretor de Criciúma e dos outros municípios? E aí, uma outra pergunta, né, que eu gostaria de fazer. Nesse período de janeiro até agosto, o que foi feito pelo consórcio no que diz respeito a Criciúma? Porque aqui em Criciúma, assim, e nós somos vereadores, nós somos cobrados, não só pela sociedade, né, mas nós temos responsabilidades legais com o assunto plano diretor. Então, desde janeiro que o processo está parado aqui. E nós somos cobrados quase que diariamente por conta dessa paralisação. E parte da responsabilidade é jogada para a CODESC, para o consórcio. Nós estamos parados porque nós estamos aguardando, né, uma atitude ou encaminhamento do consórcio ou da CODESC. Então, para nós, há 7 meses nós temos essa cobrança e, como nós não temos nenhuma informação por conta da CODESC e do consórcio, nos parece que o processo está paralisado. A não ser que o consórcio venha e nos diga, olha, nós fizemos isso aqui em Criciúma. Mas nós estamos tentando obter essas informações desde o início da legislatura e, assim, isso foi algo que, foi um assunto, um tema que todos os vereadores, de alguma forma, já endereçaram aqui, já cobraram de alguma forma e a gente não obtém respostas. E assim, para ver como é grave, nós sabemos que um dia isso vai chegar aqui, até porque é lei, mas para ter uma ideia da gravidade, né, da situação e de como esse atraso, essa não vinda do plano aqui está nos atrapalhando, possivelmente há um grupo, né, que tem procurado o Ministério Público cobrando providências. E no guia do Estatuto da Cidade, no guia de implementação, há uma orientação muito clara de que quando há omissão do Executivo, o Legislativo é responsável também. Então, nós tememos, inclusive, pelo exercício das nossas responsabilidades. Porque se a sociedade entende que o processo está paralisado, né, não é só o Executivo que responde, o Legislativo também responde. Outro aspecto muito preocupante. Chegou a casa o PPA e a LDO. Em breve teremos a LOA também. E o Estatuto da Cidade diz que o PPA ele tem que estar integrado e tem que refletir o plano diretor.
os objetivos e as diretrizes do plano diretor. Agora, eu deixo aqui a pergunta, isso me preocupa. Eu estou, faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento e nós todos estamos muito preocupados, porque como é que nós vamos aprovar um PPA que traduz o orçamento e os programas e projetos do município pelos próximos 4 anos, se eles podem ser incompatíveis com as diretrizes e objetivos do plano diretor. Então, isso nos coloca mais ainda responsabilidade. Nós podemos aprovar um PPA incompatível e que, de alguma forma, inviabilize o plano diretor. E aí teremos que rever e alterar novamente o PPA, a LDO e possivelmente a LOA. Então, isso é mais um problema sério. Temos aqui uma obra de saneamento com muito impacto em todo o município, que tinha que ser orientada pelo plano diretor. Inclusive, o próprio plano de saneamento é uma das peças do plano diretor. Então, a gente vê que seria quase como construir um edifício primeiro para depois fazer o projeto de arquitetura e engenharia. Temos aqui um construtor e essa é a situação e o contexto em que nos vemos. Temos aqui projetado já com orçamento aprovado, com recursos aprovados do governo federal, obras do canal auxiliar ao Rio Criciúma, importantíssimo para a cidade também, com impacto por muitos e muitos anos. Devia ser orientado também, aliás, todo o tema relacionado ao Rio Criciúma tinha que ser orientado pelo plano diretor. Como é que nós vamos otimizar e aplicar esses recursos sem que o plano tenha sido aprovado, sancionado e esteja vigente? Sem falar de anel viário, sem falar da via rápida, que tanto se fala e tanto o município necessita. Então, e só para complementar, há poucos meses, eu acredito até que há poucas semanas, aprovamos aqui na casa uma alteração no zoneamento do município para que a definição da zona passasse destinada à habitação para a área industrial, porque empresas estavam desistindo de fazer investimento aqui. Só que nós fizemos isso pelo bem do município, para não perder as empresas, mas todos preocupados, porque nós estávamos picotando e tratando de um pedacinho isolado do plano diretor sem ter a ideia do todo. E pode ser que ali na frente, esperamos que não, e acredito que a gente tenha acertado, agora nos resta torcer para que tenhamos acertado. Mas é possível que ali na frente nós tenhamos feito algo incompatível com o plano como um todo e tenhamos que voltar atrás, ou sejamos responsabilizados. Então, a cada novo tema importante da cidade, nós temos que nos perguntar, e onde está o plano diretor? E será que podemos tratar sem o plano diretor? Então, para a gente, final do ano, eu tenho certeza que daqui até novembro, dezembro, muitos temas serão trazidos e nos colocarão em xeque novamente. Então, isso nos preocupa. Muito obrigada mais uma vez. Eu gostaria de iniciar esclarecendo a questão que deixei de pontuar anteriormente, que é com referência à legislação complementar. O plano diretor é uma lei, nós vamos ter aí o Código de Obras, o Código de Postura, e assim uma série de outras leis que são complementares do processo. Evidentemente, o município tem o dever e deve definir como é que vai proceder isso. Eu não poderia antecipar aqui qual foi o encaminhamento ou o possível acordo que tenha havido entre a empresa e o município, mas eu acho que isso em breve os senhores terão esclarecido, porque o principal é o plano diretor, o principal. E eu acredito que da forma como ele está colocada, como está feita, embora nós tenhamos um procedimento no Ministério Público Federal de investigação, onde a CODESC está respondendo o Estado está respondendo lá desde 2001, porque havia uma condicionante nesse processo da BR-101 e ninguém definia quem é que ia tocar, acabou com a CODESC, e a partir de então nós passamos a responder ao Ministério Público Federal, daqui de Criciúma inclusive, dando as informações, os passos, as cópias dos contratos, as cópias das audiências, dos procedimentos, toda a documentação. A cartografia básica, que é uma coisa que eu não coloquei, nós fizemos para todos os municípios. Todos os municípios receberam a cartografia básica, embora a Criciúma já não necessitasse, pelo porte do município, ele teve condições de buscá-la anteriormente. Mas há muitos municípios aqui do entorno da BR-101, foi uma ferramenta fundamental para poder trabalhar a elaboração do plano diretor. Na semana que estive aqui, eu tive informações de que o Ministério Público Estadual também está buscando
atender um questionamento para defender os interesses difusos da questão da execuibilidade do plano diretor. Então, com certeza, ao Ministério Público Estadual também vamos oferecer todas as informações, dando conta de que o uso do dinheiro público está sendo bem feito e que está se buscando construir o plano diretor para todos os municípios da região sul dentro de uma lógica que contemple e atende à realidade e à peculiaridade de cada um, mas que da mesma forma assegure o eixo principal da BR-101. Então, não será feito o plano diretor em função, aliás, na faixa, apenas a faixa lindeira da pista. Vai ser feito o plano diretor para o município, para cada um dos municípios. Né? Então, eu acredito que isso está tudo dentro de uma lógica, dentro de um procedimento harmônico, adequado, com os questionamentos que são naturais, mas alguns um pouco mais avançados, outros um pouco mais atrasados. Eu posso assegurar que nós estamos aqui um pouco atrasados. Isso discutimos com o município, inclusive, e queremos buscar celeridade disso. Por conta de alguns atrasos, já foram esclarecidos aqui. Mudança de governo, troca de eleição e etc. E também ajuste de cronogramas. Como aqui era um caso peculiar e diferente de qualquer um dos outros municípios, porque o município já estava avançado no processo, nós tivemos que compatibilizar isso. Isso é um processo que atrasou um pouco também. Tem culpa tanto do consórcio, tanto do município, quanto do órgão executor. Então, mas não há nada que comprometa. Poderia dizer que é preocupação lógica dos senhores e das senhoras vereadoras, que tem um conjunto de procedimentos aí, lei de diretriz orçamentária, etc., que pode preocupar um pouco. Mas todos nós sabemos que cada uma tem um procedimento. O orçamento do município é feito segundo uma realidade de lei de secretarias. No momento que você muda, as secretarias têm que ajustar o orçamento àquela realidade. Assim, eu entendo também que no momento em que os senhores estiverem aqui aprovado o novo plano diretor, ou a revisão do plano diretor, e que isso implique em adaptação orçamentária e outros procedimentos legais, pelo que percebo aqui, a responsabilidade do município, já que está discutindo isso nesse momento, com certeza haverá de acontecer. Isso é salutar e até quero cumprimentá-los por isso, né, numa forma de demonstrar a preocupação e o interesse por esse processo, que é uma coisa muito importante. Com a palavra, o João Fábio. Queria cumprimentar o nosso presidente, os demais vereadores e vereadoras, cumprimentar o nosso amigo Laci Fontana, que faz parte, presente hoje aqui, o Aiziguiri, a todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria de cumprimentar o senhor Cosme Polossi, da Codesc, que atendeu o nosso convite, não atendeu o nosso convite consórcio, que eu acho que o consórcio que devia estar aqui hoje, pelo que eu estou entendendo, senhor Polossi. A Codesc contratou essa empresa para executar o plano diretor. É isso. Então eu acho que ela devia estar aqui hoje, respondendo para nós, para ver o encaminhamento que está o nosso plano diretor. Porque a gente escuta que o nosso plano diretor está parado. Eu fico mais preocupado ainda, senhor Colossi, que o senhor está dizendo que nós estamos dentro do prazo da lei. Não é isso que todos dizem, que nós estamos muito tempo atrasados. E me preocupa que até o final do ano diz que já vai estar aqui conosco esse plano diretor. Eu acredito que não vai estar. Porque o senhor colocou bem aí, eu estava prestando atenção, que atrasou por causa das eleições. Então, cada eleição que tiver, atrasa tudo. Eu acho que o mandante que ganha, ele tem poder de mudar tudo? Ou o que já foi feito perde a validade? As reuniões, os fiscais, eu sei que o Laci sempre estava lá no plano,
Era toda semana, eu fazia parte da prefeitura, era toda semana tinha reuniões, debates e colocações, e eu sei que às vezes até o clima esquentava lá, porque cada um queria o bem do seu bairro, do seu centro, né? E eu vejo que essa empresa que está elaborando isso, eu acho que faltou com a responsabilidade de estar aqui hoje. Porque vocês estão aqui, vocês devem ter recebido na mesma época o convite, né, para vir aqui. Eu acho que foi uma falta de respeito eles virem aqui, porque eu acho que eles não têm nada. Pronto. Eu acho que não tem nada, vereadora Romana. Você foi muito sábio aqui, porque você entende de um plano diretor, e colocou muito bem aqui. Agora, nós que não somos muito bem entendidos do plano diretor, nós estamos preocupados, Tati. Você está preocupado, o governo está preocupado. A cidade está preocupada. A construção civil está preocupada. O desenvolvimento econômico está preocupado. E pelo que eu entendi, a preocupação aqui é a BR-101, não é Criciúma. Porque tem que estar adequado com a BR-101 Criciúma. Nós estamos a 10 quilômetros da BR. E a 10 quilômetros para cá, tem muitas empresas que querem instalar em Criciúma. Não é lá na BR, porque nós estamos em todos os municípios de Bituba até Pastor que menos tem BR-101. E isso pode ter certeza, que menos tem. Então a nossa preocupação, senhor Cosme, é Criciúma. Nós somos a metrópole. Depois de Florianópolis e Porto Alegre, nós somos a maior cidade do Sul. Não interessa os 32 municípios, né? Eles que se elaboram também, porque aqui, pelo que eu entendi, está muito adiantado. Está faltando muita pouca coisa para nós definir o nosso plano diretor. E que vem aqui. Porque eu tenho certeza absoluta, presidente, que esse plano diretor não vai chegar aqui até o final do ano. Isso é como todo mundo fala, que nós temos responsabilidade, os vereadores têm responsabilidade. Eu acho que nós temos que cobrar de uma maneira firme. O senhor Lauro aqui é do governo. Eu acho que a preposição do nosso prefeito Savara é que esse plano de diretor vai, né, senhor Lauro, se encaminhe. E se essa empresa que não tem condições nem vir aqui dizer como é que está esse plano diretor, porque ela não veio, porque ela não tem nada. Primeiro ela disse que está faltando pagamento. O senhor confirmou que não está sendo pago. É isso, né? Então é isso que a gente quer. A gente quer uma posição firme de vocês. Nós queremos uma posição firme da Prefeitura de Criciúma, nós queremos uma posição firme da Câmara de Vereadores, porque Criciúma não pode mais parar de crescer. Porque nós já estamos longe da BR. Nós somos o menor município que tem a BR. Todo o interior aqui, que o senhor falou, os 32 municípios, depende de Criciúma. E nós não podemos parar, não é verdade? Então é isso que a gente queria. Queria que uma atenção especial para Criciúma. Que chamasse aqui, o senhor entrasse em contato com a engenheira que formulou esse ofício, se justificando. Eu acho que não deveria. Se ela recebeu ontem, hoje ela devia estar aqui, porque ela já devia ter todos os documentos, né? É fácil. Ela devia estar preparada, né? Então, vamos marcar outra reunião urgentemente, que ela venha aqui e faça uma explanação realmente como é que está o nosso plano diretor. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Camisa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aqui o diretor da Codesc, que, né, teve a delicadeza de atender o pedido, né, e acredito que com certeza também foi comunicado de última hora, mas teve a presteza de vir aqui prestar os seus esclarecimentos. Quero dar uma boa noite ao Diógenes, que acompanha o debate dessa noite, né? O Luciano, o Aires e o Sérgio Luiz também, né, que acompanham esse debate. Não é esse debate de hoje, não. Eles acompanham desde o princípio do debate que se
começou a discutir o plano diretor da cidade. Estão aqui hoje para acompanhar, porque eles são pessoas interessadas no assunto. De uma forma, cumprimentar o Fontana também, né, que acompanha esse debate na noite de hoje, e todos os demais, né, que estão presentes aqui. Uma pergunta que o senhor falou, eu gostaria de ouvi-lo, que a CODESC, essa empresa, vai participar da revisão do processo do plano diretor. Vai participar da revisão a partir de onde? Né? Visto que a cidade de Criciúma, como o senhor próprio colocou, está muito adiantada nesse processo, né? Teve toda uma participação popular, o encaminhamento de todas as questões, praticamente fechada, concluída, né? De acordo com os encaminhamentos que foram dados a partir da exigência da lei. Então, somente agora falta a revisão a partir do que os delegados discutiram, que é onde está parado desde dezembro do ano passado. E até o presente momento não houve nenhuma reunião, né, desse grupo, nem propriamente a revisão do que foi concluído, que deveria ser apresentado para fazer o ajuste técnico, né, uma leitura técnica para o que foi discutido. Pelo que a gente tem informação, só falta, né, fazer a transcrição para uma leitura técnica do que foi debatido até então. E aí, né, seria essa pergunta: a partir de onde que vocês efetivamente entrariam, a empresa entraria nesse processo, visto que não vão refazer tudo o que já foi discutido até hoje. Uma outra pergunta também é se vocês participaram do cronograma que foi apresentado agora, semana passada, né, pelo Paço Municipal a esta casa, onde foi solicitado um cronograma de reuniões que haveriam daqui para frente. Esse daqui para frente já foi no mês de julho, que já teve 3 reuniões que deveriam ter acontecido, não ocorreram, né, e já está vencendo a 4ª data prevista nesse cronograma e, pelo visto, não vai ocorrer essa reunião novamente. E aí vale lembrar, e já foi dito aqui pelos vereadores que antecederam, tanto pela vereadora Romana quanto pelo vereador João Fabres, para nós da cidade de Criciúma, né, e perdoe se eu vou aqui ofender, não é uma brincadeirinha essa discussão do plano diretor. Por quê? Porque, de fato, nós estamos sendo cobrados, a sociedade está cobrando, e não é só a sociedade, esta que está discutindo o plano diretor, não é só a sociedade que vive, né, no seu dia a dia, que vai usar diversos benefícios que poderá trazer o plano diretor. Nós temos, né, Fontana, que está aqui, que é um empresário da construção civil e tem enfrentado problemas e precisa ter esclarecimento sobre o que é que vai ocorrer a partir do plano diretor. E o plano diretor vai dar um norte para essa questão da construção civil, que é um problema sério em Criciúma. Muito sério. Por quê? Se nós formos olhar hoje aí, temos mais de repente, 100 edifícios sendo levantados no município de Criciúma, de acordo com a lei atual. Com a nova, ela vai dar um novo encaminhamento, uma nova cara para essa questão da construção civil. Então é um problema sério. Nós temos aqui, vindo para esta casa, várias leis, projetos de leis, né, que tratam de modificações de áreas urbanas, transforma de área urbana de loteamentos de moradia para área industrial, mista. Então está sendo feita uma série de mudanças. A lei do silêncio, por exemplo, né, temos uma lei que fala da construção de painéis nas fachadas dos edifícios, que tem uma proposta dentro dessa lei que pede o aumento de mais 5% da área construída. Então são leis que estão vindo para cá, né, pedindo modificações que estão contidas no plano diretor. E aí nós estamos fazendo uma série de remendos, uma série de puxadinhos, quando o plano diretor, no momento que ele for aprovado e definido, ele vai dar um norte para todas essas questões. Então, para nós é extremamente urgente a vinda desse plano diretor para cá, não só para os vereadores resolverem seu problema do ponto de vista da cobrança, mas da cidade em si, que precisa ter uma definição clara do como que ela vai, né, se estabelecer nos próximos anos. Como é que vai acontecer nos próximos anos. Outra questão também as áreas, né, que nós precisamos definir como área industrial, área de moradia,
né, comércio, tem uma série de coisas que precisam ser discutidas. Do ponto de vista econômico, tudo isso está parado. Aí o que é que ocorre? Problema na saúde, na educação, né, na geração de emprego. Então tem uma série de coisas que está tudo amarrado ao plano diretor. E aí, embora o senhor coloque que nós temos um tempo, estamos dentro do tempo até o final do ano, no nosso caso, o tempo está todos os dias nos cobrando, né, a finalização desse plano diretor. Então, gostaria que o senhor pudesse responder essas perguntas e também pudesse entender qual a nossa angústia, né, a angústia que a gente vive aqui hoje enquanto vereador, mas enquanto cidadão também dessa cidade. Obrigado. Nós temos 10 minutos. Questão de ordem do vereador Camisa. Presidente, então nós temos 10 minutos, né? O assunto é extremamente importante e tem vários vereadores inscritos novamente. Como não houve a tribuna livre, eu gostaria de solicitar ao senhor que nós estendêssemos esse tempo ao horário do tribuna livre, que daria mais meia hora, para que a gente pudesse ter mais tranquilidade para debater esse assunto. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então não vão ter mais 30 minutos. A vereador Luque fazer a pergunta, depois ele responde tudo junto. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que se faz presente. Na verdade, agradecer a presença do nosso presidente da CODESC. E a gente, é mais uma indagação, até para que a gente possa responder, porque eu acredito que eu não, com a minha pouca inteligência ou pouco entendimento do plano diretor, eu penso assim, como é que um prefeito, e eu não falo de Salvador, eu falo de todos, pode pensar em administrar uma cidade sem pensar 24 horas no plano diretor? Porque eu penso que as praças públicas, as nossas áreas, onde é que tem campo de futebol na cidade, as praças de basquete, tudo é o plano diretor. E se isso não sair, não temos nem planejamento para as crianças. Onde é que vai ter um espaço público para as crianças brincar? Então eu acho que essa responsabilidade, ou seja, de qual prefeito, não estou aqui levantando o nome do prefeito, teria que ser pensado. E eu penso de que esse plano diretor não pode vir até o final do ano, tem que ser mais rápido. E aqui eu quero dizer ao presidente que, se essa responsabilidade é da CODESC, que contratou um outro consórcio, a responsabilidade não quero aqui atribuir quem for. O que nós temos que fazer é um esforço conjunto de todos, da sociedade, da Câmara, do Poder Público, do Ministério Público, de todos os órgãos, do meio ambiente, porque a questão do plano diretor também está pensando nas áreas de preservação. Aqueles mineradores que foram lá degradar nossas terras todas, dentro do plano diretor, tem que ter a inserção do Ministério Público para ir lá fazer a recuperação das áreas que foram degradadas. Isso faz parte do plano diretor também. Então eu acho que isso, senhor presidente, é uma responsabilidade. Então eu falo mais como área a questão da construção. Hoje a minha região onde eu moro, estão nos apertando lá. Já vi terreno plano. O que vai ser aqui? Edifício, condomínio. Pô, mas eu olho, cadê o campo? Cadê o espaço que essas pessoas precisam para discutir se isso realmente é necessário ou não naquele momento? E eu acho que o debate, por esses delegados que foram bem feitos, eu não tive muita participação, mas sei que foi massivamente discutido isso, e agora não pode parar um ano dentro da gaveta e depois dizer assim, agora nós vamos contratar uma empresa para retirar o plano diretor de novo, para tentar elaborar uma discussão. Eu acho que a discussão já está bem madura, já tem emendas de tudo quanto é lado. E aqui chegando na Câmara, aonde os vereadores, junto com a sociedade, vão poder fazer um debate de onde for necessário fazer as emendas. Então, senhor presidente, aqui não estou aqui condenando e nem dizendo, mas acho que o ACODESC, ou esse grupo de consórcio, ou o prefeito, vão ter que responder por isso. Nós vamos ter que trazer esse plano para cá, na nossa ideia, juntar um grupo de vereadores, todos os 12 vereadores, o prefeito, todo mundo, e fazer um trabalho conjunto para isso estar mais rápido possível. Seria isso, senhor presidente. Quase com a palavra. Bom, eu
gostaria de pontuar o seguinte. Talvez eu tenha feito uma exposição e não tenha sido bem claro nesse aspecto. Eu gostaria de dizer que o município de Criciúma, de certa forma, ele estava à frente dos demais municípios. Não estava atrasado, estava à frente. E pelo que eu tenho de informação, até porque eu tenho uma história já de ter participado de plano diretor no meu município, em Lages, quando trabalhei lá com o ex-prefeito Dirceu Carneiro, no planejamento participativo, aqui houve uma ampla e eu gostaria de colocar o seguinte, qualificada participação popular. Eu quero valorizar isso. Né? Agora, também, talvez eu tenha, na minha exposição, tenha deixado um pouco de dúvida nesse aspecto. Toda esta participação que houve da sociedade, ela não está sendo, em hipótese nenhuma, deixada de lado ou desconsiderada. A empresa tem a obrigação de preparar um esboço de lei contemplando todo esse arcabouço que foi participativo da sociedade. Né? Isto é uma das obrigações que nós temos. Tem um procedimento. É verdade que isso pode estar atrasado dentro de um cronograma que anteriormente havia sido acordado. O ideal é que nós já tivéssemos o plano diretor aprovado em função da necessidade, da premência de que cada município precisa. Eu gostaria também de colocar, e Vossa Excelência tem razão, de dizer que, e até vi o vereador aqui também, que o município de Criciúma tem pressa e tem a importância da polaridade, né, e da sua exuberância, da sua economia, e, né, do seu povo, da sua gente daqui. Isto a gente considera um dos municípios polo de geoimportância da região metropolitana, se assim posso dizer, do sul do estado de Santa Catarina. Agora, todos nós queremos o melhor plano diretor. Tanto nós da Codesc, eu tenho pouca vivência aqui com o Sul, como pessoa física, mas eu quero o melhor para cá. Né? E tenho convicção e certeza que cada um dos que participaram do plano do planejamento da mesma forma. Então, e vejo a qualificação dos vereadores, da preocupação aqui, no sentido de apressar, de ver isso com celeridade, também como uma coisa muito positiva. Né? E gostaria de dizer que isso tem reflexos no Executivo. Tanto que a semana passada, nós tivemos aqui o presidente da Codesc, eu, e deveria estar, na ocasião, um representante do consórcio, para pactuarmos um ajuste do cronograma em função de um aditivo de prazo que nós fizemos no convênio. Então eu posso assegurar, vereador, que o que nós acordamos em gabinete com o senhor prefeito, de ajuste do cronograma, tem este objetivo, esse endereço, assegurar que até o final do ano o projeto esteja aqui. Isso está assegurado. Né? Agora, evidentemente, nós vamos ter um procedimento para isso. Se nós conseguirmos antecipar, como quer Vossa Excelência, melhor. Nós, da parte da Codesc, vamos fazer todo o esforço nessa direção, para que o plano diretor chegue o mais rápido possível aqui. Por parte da empresa, o que eu tenho de esclarecer que demorou-se esse tempo para buscar a compreensão, o entendimento, as informações, a adequação disso, e devem estar elaborando o esboço, né, deste projeto de lei. Mas com certeza a empresa virá aqui, faz parte do convênio. Ela terá que vir aqui no momento adequado para apresentar aos senhores, até porque os senhores vão votar. E para votar terão que ter todas as informações, todos os esclarecimentos, né, com referência a isso. Né? Eu gostaria de dizer que o cronograma, como Vossa Excelência colocou, nós tivemos que fazer um ajuste de cronograma. Né? É uma verdade, embora eu, como pessoa física, possa entender assim, não, mudou o governo em um município, outro como mudou aqui, mas a solução de continuidade disso, com a participação popular, não deveria ter sofrido qualquer entrave.
mas é da nossa realidade brasileira que, na mudança de governo, os que saem, quando terminou a eleição, dizem, isso eu vou deixar para o outro fazer. Os que entram, dizem, não, eu primeiro vou dar uma olhada, ver como é que é isso que eu tenho para receber e depois eu vou encaminhar. Então, eu não quero aqui deixar caracterizado para Criciúma, mas nós tivemos N casos aqui no município, nos municípios do Sul. Como eu falei da questão da economia, teve município que nos chamaram lá e disseram, olha, nós não podemos, temos que parar com o plano diretor, porque agora nós temos que faturar. Tem turista e nós precisamos, não podemos fazer a participação. Então, eu estou dizendo com isto que nós temos pressa que o cronograma se cumpra e vamos fazer todo esse esforço para isso. Tanto a Codesc, vamos fazer o contato com a empresa para que isso também seja assegurado e vamos fazer o possível para isso. Sim, a revisão é o seguinte. O município que tem um plano diretor, né, ele tinha aquele plano diretor sem uma nova obra que era a 101. Com a 101 tem que se fazer uma revisão para adaptar o que a 101 vai impactar positiva e negativamente, qual o regramento que ficou definido para o uso, para a expansão urbana, a evolução em função da BR-101, né? Então, essa revisão, para aquele que tinha o plano diretor, teve que fazer adaptação. Essa é a revisão do plano. Aquele que não tinha plano diretor terá que fazê-lo dentro dessa regra. E aquele que estava elaborando, como é o caso daqui, e que já tinha avançado algum processo, que não estava sendo levado em consideração, talvez, eu não quero dizer isso aqui, mas que algum procedimento, alguma metodologia que era aquela estabelecida no contrato com o consórcio, teve que fazer essa adequação. Né? Levantando, por exemplo, as condicionantes, as deficiências, as potencialidades e fazer uma adequação dentro de uma metodologia para toda a região sul. Então, essa revisão, né, ela, para quem tinha, era necessária. Né? E para quem não tinha, era necessário fazer um plano novo. E para quem estava fazendo o plano diretor, tinha que fazer uma revisão para ver se ele estava dentro da lógica da metodologia para todo o uniforme do procedimento da região sul. Não sei se ficou claro. Bom. Todo o trabalho feito com a participação popular, é evidente, é claro, que esse esqueleto todo, todas essas audiências, tem ata, tudo isso está documentado, a prefeitura deve ter todos esses compêndios todos adequados, a empresa também tem, e a elaboração da lei será feita em cima deste produto. A empresa não poderá pegar isto, deixar de lado e elaborar um projeto de lei. Não, ela terá que elaborar uma minuta de lei em cima do conjunto do que a sociedade disse que é o melhor, que ela entende que é o melhor para a cidade. Não é uma empresa, um consórcio lá do Paraná que vem aqui e vai dizer que sabe o que é. Ele vem aqui e diz, olha, eu preciso das informações da terra. Qual é o solo que vocês têm? Preciso da vegetação que vocês têm. Preciso do sistema viário, da cultura, do esporte, do turismo e assim por diante. Todas as realidades daqui ela veio e buscou, ouviu a sociedade, ou buscou a cópia das audiências que já haviam da sociedade, fez o estudo disso e vai formatar uma proposta que com certeza vai ter senões. Alguns mais, outros menos, de adequados ou não. Então é esse aspecto que eu queria colocar. Né? Em hipótese nenhuma, a empresa para qualquer município tem a responsabilidade, o poder, o discricionário de chegar a impor um projeto de lei que não tenha tido esta característica, porque foge da metodologia que foi pactuada. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todo o público aqui presente. Nós gostaríamos de fazer um cumprimento especial à Camila, que é filha, né, da nossa colega Raquel, pela presença hoje aqui, tá? Que muito ilustra a nossa casa. Obrigada pela presença. Bom,
agradecer a presença do presidente da CODESC e, com certeza, a nossa fala nessa casa vai em sintonia. Todos os 12 vereadores têm uma sintonia muito grande em relação ao plano diretor. Né? Tanto base de governo, não base de governo. Eu acho que isso é um interesse coletivo desta casa. Né? E se justifica por quê? Porque, ao mesmo tempo, né, que o presidente coloca que é importante se fazer com tempo, eu acredito que tudo que é feito com tempo, ele traz qualidade, isso é indiscutível, mas, em contrapartida, nós, vereadores, essa casa toma decisões que passam pela decisão do plano diretor. Por exemplo, desmembramento de terrenos onde tem que se instalar indústrias e empresas na cidade. Né? Como disse o vereador Camisa, a gente fica fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho ali, por quê? Como que nós, vereadores, não vamos permitir a vinda de uma empresa, por exemplo, que vai daí em torno de 50, 70, 200 empregos para a cidade? Né? Então, nós, vereadores, ficamos numa situação muito complicada. Né? Então, o nosso desabafo, né, vem nesse sentido. É claro que a questão, né, do plano diretor é algo cultural, né, vereador Douglas? Né, você colocava aqui um pouquinho antes que é cultural. De repente, né, os administradores que passaram não deram um olhar tão especial para esse planejamento que é tão fundamental. Pensar a cidade daqui 10 anos, daqui 20 anos, como que a gente vai querer, não para nós, mas para os nossos filhos, né, para as pessoas que vêm depois da gente. E aí, claro que essa casa tem um papel fundamental, mas é claro que a gente vai ter nossas limitações, porque a discussão já foi feita previamente. Né? Aqui hoje nós temos os líderes do bairro comerciário que participaram assiduamente das discussões. Essa casa não vai poder, de forma alguma, fazer grandes modificações, porque a base foi discutida ali, então a gente vai ter que respeitar isso, né? E com muito respeito a essa discussão coletiva que foi feita. Então o nosso pedido é justamente nesse sentido. Né? Não de apressar no sentido de apressar e fazer algo mal feito, mas também não de fechar os olhos para que a coisa aconteça e a gente vai levando, porque pela discussão, o plano diretor, vereador Douglas, já era para ter sido aprovado na outra legislatura. Né? E aí nós, vereadores dessa atual legislatura, pegamos isto, né, já de começo. É claro que a gente, né, teve um prefeito, né, que assumiu agora, então, claro que de certa forma precisava também se inteirar para não tomar posturas irresponsáveis, mas em contrapartida a cobrança vai ser feita para que as coisas aconteçam. Né? E a gente tem a mesma fala, os 12 vereadores nesse sentido. E eu queria registrar, né, uma fala do Sérgio, que hoje faz 1 ano do termo de ajuste de conduta do Morro do Céu, né, onde está lá aquele espaço do bairro comerciário que foi garantido, e ele pediu para parabenizar, né, os vereadores da antiga legislatura e também pedir para que essa atual legislatura se empenhe para cada vez mais, né, mais termos de ajuste de conduta sejam investidos no Morro do Céu. Então a minha fala vem nesse sentido, né, de fazer uma cobrança justamente da empresa, né, de vocês que estão à frente dessa discussão também, para que não agilizem por agilizar, mas que também não deixem, né, ficar para trás a discussão e que é tão importante para a cidade e que a gente precisa. Obrigada. Com a palavra o vereador Douglas Matos. Boa noite, seu Lauro, presidente em exercício. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao representante da CODESC, dos cumprimentos, e a todos e todas as presentes aqui na sessão, os delegados do plano diretor, presentes aqui na sessão. Essa questão do plano diretor, ela não é uma questão de oposição ao governo. Não se pode tratar nesse nível, é evidente. Né? Esse é um assunto que a gente diria assim, não é um assunto de governo, é um assunto de Estado. Está acima disso, é um assunto institucional. E é fato, cumprimentar a Gisele aqui, boa noite, Gisele, e é fato que os últimos 3, este governo, o último e o penúltimo, nesse assunto, a meu ver, demonstraram exatamente o que outros já fizeram, que é o que eu queria dizer, vereadora Tati, é que não tem na cultura a ideia do planejamento. Governar em Criciúma
Eu sou vereador de 4º mandato. Governar em Criciúma sempre foi, e aliás, muito antes de eu ser vereador, eu já acompanhava, meu pai foi secretário de Planejamento, aqui na administração do Zé Augusto, na época do Disseu, né? Um grande governo de Lages, para quem não sabe, Disseu Carneiro em Santa Catarina e o João Herman em São Paulo, foi os 2 governos daquela época mais democráticos do país, históricos governos populares, e até lhe cumprimentar então pela participação em governos que têm história mesmo, muito interessantes, de democracia, de planejamento, ficaram marcados, gestões marcadas. Nunca vou esquecer de uma palestra do João Herman com o Dirceu em Criciúma, muito legal aquele tempo. Administrar em Criciúma é arrecadar o que dá para arrecadar e aí ficar botando um centrozinho comunitário aqui, uma pavimentação ali, postozinho de saúde ali, faz uma ondazinha numa reunião popular. Isso é governar Criciúma. É isso. Todos, a diferença é que um faz uma opção por aqui, outra opção por ali, desses detalhes. Não existe pensamento estratégico no governo da cidade. Nunca teve, pelo menos do que eu me lembro. A não ser na saúde no tempo de Augusto Fios. Os outros... Na educação, né, Tati? Isso, na educação. Agora, assim, no que diz respeito à economia da cidade, é um caos. É um caos. Não tem outra palavra para dizer. Nós já fomos a 4ª economia, em arrecadação, desculpa, a 4ª arrecadação do Estado, somos a 10ª, hoje. Com a região declinando igual, uma tendência declinante, nós já arrecadamos, em números de 2007 corrigidos, R$6, nunca vou deixar de repetir esse número, vou falar dele a vida inteira. Já chegamos a arrecadar, de cada R$1.000 que o Estado retorna para os municípios, nós chegamos a arrecadar R$6,70, e em 2007 a nossa arrecadação era R$3,90. E a cidade, os representantes da cidade não sabiam disso. A verdade é que não tinham nem a informação dele. Nós saímos daqui para discutir na Assembleia Legislativa com todos os deputados da região. O ano passado, o que se viu era a mais completa desinformação de todos. Não tinha um mundo econômico da cidade. É isso. É disso que nós estamos tratando. Se a cidade é tratada desse jeito na gestão, é porque o planejamento é o último detalhe. Nem tem Secretaria de Planejamento, pode-se dizer. E o plano diretor sofreu esses revés do tempo por causa dessa cultura. E a responsabilidade é da Câmara de Vereadores, nós sempre cobramos, botamos 2 representantes, mas tiveram uma participação intermediária. E, na verdade, o Poder Executivo em Criciúma é falho. Não é desse governo, é de vários, em relação a esses assuntos. É falho. Eu poderia usar outros termos aqui, não vou usar por respeito. Não que sejam pejorativos, mas é que seria tão... Bom, não vou nem usar para não ficar aqui ofendendo, até porque tem representantes dos partidos que estiveram no governo. Eu mesmo fui líder de um deles. Então, eu acho que deu para entender, né, os problemas, eu acho que dá para apressar, deve apressar. Quem está forçando a barra é o Ministério Público, os delegados e a Câmara. Né, e a Estela aí que andou também dando uma agitada. Em função disso, é que as coisas se movimentaram. Porque nós estamos cansados de fazer discurso nessa legislatura e não dá nada. Não anda nada. Eu já aprovei requerimento, já recebi resposta de que ia, sim, dizia nada, a verdade é que não dizia nada. E as coisas estavam continuando assim. Eu espero que desse movimento, o senhor deve estar percebendo que existe na Câmara aqui todo um sentimento que não dá para segurar mais essa situação. O ambiente não é para mais barrigar o assunto. O cronograma já previa algumas reuniões que simplesmente não aconteceram. Né? Pois bem, se dessa situação que nós estamos criando nesses últimos 10 dias, 10, 15 dias para cá, isso andar, tudo bem, paciência. Né? O importante é perceber, nós percebemos, a cidade perceber, que não vai ser possível fazer a reversão desse quadro econômico declinante
sem regras. Sem regras. A última grande empresa que surgiu em Criciúma foi a Firenze, a grande empresa instalada, Firenze, do milanese. Ele me botou dentro do carro dele para conhecer a Firenze e a situação. Está lá o Tonhão também com problema lá com a Cofirmenes. Já tem várias casas de ocupação irregular. Diz que os sócios dele de São Paulo, olha, está vendo? Você que forçou a barra para trazer para cá, porque eu queria que levasse para São Paulo. Daqui a pouco nós vamos estar sendo forçados, como está sendo forçada a Manchester, como já saíram várias, a se retirar da cidade. E essa é a razão pela qual vários empresários daqui de Criciúma nos disseram aqui o ano passado, de viva voz, não estou inventando nada, nos disseram, está gravado. Instalaram as maiores empresas instaladas no sul do estado nos últimos anos são de pessoas de Criciúma, instalaram fora, porque segundo eles aqui não tem regra. Aqui não tem regra. E é o caso do milanese, é o exemplo, e da Manchester, que tem ação judicial, tem inquérito civil, tem pressão popular, tem vereadores, aí o cara quer fazer 10 votos lá na eleição, também dá uma agitada. É isso, uma bagunça. E está surgindo uma fábrica, agora, depois de muitos anos, uma fábrica aqui na linha Batista, que vai ter problema, porque o vereador Círio sempre disse, atrás dela, minha família mora ali, atrás da fábrica tem um loteamento popular sendo feito, fábrica grande. Do lado do anel viário se permitindo a construção de loteamentos sem a menor visão de conjunto. E eu defendo, fui no governo, nesse atual governo, discutir, pessoalmente, sou de oposição, mas fui de forma tranquila, muito bem recebido, discuti que esse local, esse traçado por onde vai passar a via rápida, que já é de conhecimento do governo do estado, porque já sabe-se por onde vai passar, esse local tinha que ser, porque aqui se condenou usar o termo congelamento. Quando os delegados falaram em congelamento, virou um caos. Parecia assim que nós íamos destruir a cidade de Criciúma. Pega o Diário Catarinense de ontem, que o prefeito Dario Berger está congelando várias regiões de Florianópolis. Várias. Prefeito Dario Berger, não se trata de um prefeito do PCdoB. Tacorubi. Qual é o problema? Porque não se pode imaginar, nós vamos ter... Porque a cidade de Criciúma, o senhor não é daqui, mas os colegas estão percebendo, entendendo o que eu estou falando, a cidade de Criciúma, do ponto de vista territorial, né, Vilmar, para onde que ela vai crescer? Para onde há espaço físico, evidente, aberto. E, graças à sorte e ao destino, é em relação àquela região da Próspera, no sentido de Saara, BR-101. Do ponto de vista mais de... Quarta linha menos, que é muito ocupada, e a Luiz Rosso teríamos sérios problemas ambientais para resolver. Desculpa, Jorge Lacerda. A rodovia Jorge Lacerda. Então, aquele local ali, da Próspera, vamos dizer assim, Cristo Redentor para frente, Ana Maria, toda aquela região, nós não podemos, ali é o futuro da cidade, nós não podemos permitir o uso, como está havendo lá, oportunista, vou concluir, senhor presidente, um caráter de exploração imobiliária claro, porque sabe-se que poderá passar via rápida, várias empresas já compraram os terrenos e estão fazendo loteamento vendendo a R$300 o lote. Do que vencer o futuro da cidade, que é o que sobra, porque a cidade de cima tem um território pequeno. Então, é evidente que esses anos de atraso vão ocasionar o quê? Eu tive há pouco tempo, fui de novo a Belo Horizonte, fui na Pampulha. Até falei ali na prefeitura. A Pampulha é o senhor deve conhecer, uma região de Belo Horizonte, idealizada no governo do Juscelino, e que chamou o Niemeyer para planejar aquela região. Ele planejou e, inclusive, sempre disse que lá foi o protótipo de Brasília, que aliás tem algumas coisas parecidas. É uma região extremamente organizada, cresceu um pouco além da conta com Brasília também. Organizada, gostosa, tem um sentido de planejamento, de distribuição das funções, das propriedades, das áreas. Uma coisa, eu vejo essa região, eu sonho com Criciúma, aqui na Câmara, junto com os delegados, com a cidade, imaginando nós construindo como se fosse a nossa Pampulha. Tratar com carinho, com zelo aquele pedaço, planejando metro a metro o que fazer com aquilo. Não pode ser diferente.
o que é residencial, o que é comercial, o que é industrial, o que é zona de, enfim, proteção ambiental. Tem lugares bonitos, tem áreas que estão poluídas, que têm que ser recuperadas. É isso. Quer dizer, tratar como foi tratado por alguns prefeitos o plano diretor, e eles que tinham que liderar, e na verdade tratavam isso como se estivesse tratando com adversários, né, com quem estava lá discutindo, um erro político bobo, porque há diálogo, espaço para diálogo, todo mundo sabe que há, né, pensando na cidade, evidente. Então a minha esperança é que desse limão a gente consiga fazer uma grande limonada, né, seu Lauro? Esse é a nossa grande esperança. Eu gostaria só de dar uma palavrinha, e já temos no final das nossas conversas. O vereador Círio Sirinberg ainda vai falar 5 minutinhos, ou um pouquinho mais. Eu penso que depois disso tudo, o presidente que nós ouvimos essa noite aqui, o presidente da CODESP, o senhor Colossi, acho que deu claramente para o senhor sentir a situação e a forma que os vereadores dessa cidade estão trabalhando e administrando nessa casa. A pressão é bastante grande. O prefeito tem interesse nesse plano, sim, que saia assim. Tem interesse. Ou está devagar ou não está. Agora, queira ou não, a opinião desse presidente aqui em exercício é de que esse plano sairá sim. Essa nossa luta não há de parar, viu, vereador Douglas? Não há de parar e nós vamos fazer com que isso saia sim. Eu acho que chega de esperar, chega de amanhã. Se a empresa que assumiu não está respondendo, não está convencendo aquilo que ela assumiu, nós vamos partir para o outro lado, porque chega de nós estar trabalhando pressionado por promotoria pública, por outros órgãos mais. Isso já é coisa que vem lá de 2001. Isso é coisa muito antiga. Então a gente espera que realmente o senhor colabore bastante com a gente, o senhor sinta esse clima que nós estamos vivendo aqui, e também vai servir sim de um guia para que poder nos auxiliar bastante nesse sentido. Esse é o pedido desse presidente nesse momento. Com a palavra, o vereador Círio Sirinberg. Terá de 5 minutos para depois nós ter um tempo para nós fazer as considerações finais. Mesmo sim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, presidente o senhor Colossi, presidente da CODESP, vereadores, vereadoras. E parabenizar o povo do comerciário que mais acompanhou esse plano diretor, né? Não podia vir aqui. Santa Bárbara também, mas principalmente o comerciário, né? Que vocês foram os... Não tirar o mérito de vocês, que vocês lutaram. Acontece que muitos bairros assim não acompanhavam. Não? Por exemplo, ó, da primeira ali do São Luís até na quarta linha, Verdinho, todos esses bairros aí, ó, quarta linha, primeira linha, São João, Verdinho, todos esses bairros aí ninguém acompanhava. Ninguém acompanhava, vocês são testemunha disso, só eu que... Da primeira linha, só o Taça da primeira linha. Então é difícil, né? Só que essas áreas que não foram definidas como área industrial, que não foi definido, eu acho, né? Vocês participaram desde o começo até o fim, não foi definido isso aí. Muitas áreas mistas, tem que ser definido isso aí, né? Porque daqui a pouco uma cidade que não é planejada. Eu na minha campanha para vereador, eu sempre dizia assim, vamos fazer projetar os bairros, para amanhã depois ser uma cidade. E até a prefeitura devia ter interesse nisso aí, projetar os bairros. Por exemplo, vai na primeira linha, não tem uma rua, não tem uma coisa, vai no Sangão a mesma coisa, vai no Verdinho a mesma coisa, cada um tem um terreno, divide como quer. Eu acho que devia ter um projeto. Por exemplo, eu no Morro Estevo tem umas 4 ruas, porque eu comecei uns loteamentos lá. Então está mais ou menos planejado. E vai em outros bairros e não tem nada. Daqui 20, 30 anos, o que vai acontecer? Cada família divide, faz a casa onde quer, e não é projetado, não tem nada projetado. Eu acho que a prefeitura devia ter interesse, os órgãos, devia ter interesse de lá, vamos projetar esse bairro para amanhã depois ser uma cidade. Aqui é colocado a indústria, aqui é para a zona urbana, tudo definido.
Então, esse plano diretor eu acompanhei desde o começo até no fim, faltei um pouco no fim do ano aí, sobre a política, e eu vi que as coisas não são bem projetadas. Falta de interesse dos nossos políticos, isso aí como nosso companheiro aqui colocou, isso é interesse de votos. Vamos fazer uma escola, compra um lotezinho lá, vai à escola só para hoje, não é para amanhã. Enquanto que a gente tem que pensar longe. Como foi pensado em fazer uma prefeitura em Criciúma. Nós temos uma prefeitura para 200, 300 anos. Isso aí devia ser escola, tudo quanto é coisa devia ser feito assim igual a prefeitura de Criciúma. Né? Com áreas que ninguém vai incomodar. Então lá no Morcego, no Zanivan ali, fizeram uma escola, já compraram 2 lotes. Hoje já não cabe mais. Tem que comprar mais. Quer dizer, por que não faz um projeto? Ó, aqui vai ser uma escola para todas essas comunidades. Não para 2, 3 hectares, fazer campo, fazer tudo. Hoje, lá, os nossos políticos só pensam no voto. Esse é um mal na nossa cidade. Todos, não quero discriminar partido, nem prefeito, nem ninguém. Até hoje só pensaram no voto, que amanhã eu vou levar o voto do... Tem que pensar grande. Eu sempre pensei na minha vida, sempre pensei grande. E tem que pensar que amanhã depois, não é que eu vou... Meus filhos, meus netos, tem espaço para tudo. Então devia ser pensar um plano diretor, uma cidade que não for projetada, né? Se fosse uma cidade projetada era mais fácil, né? Eu não sei como é que é o nome do cara que projetou a cidade de Aranaguá, mas isso aí merece os parabéns. É a única cidade que merece os parabéns hoje aqui no Sul. Nós, graças ao trilho de trem, nós temos uma avenida, senão não teria nada, né? Vereador, então, gostaria de comunicar que o seu tempo encerrou. Então essas coisas têm que ser projetadas. Obrigado, senhor presidente. Que agradeço. Questão de ordem cedida, vereadora Tati Teixeira. Eu só gostaria de pedir aos colegas que fiquem atentos ao quórum, gente. Nós lutamos tanto para trazer essa discussão para casa e tivemos que chamar o Douglas correndinho para dentro aqui da sessão, porque senão nós teríamos que encerrar a sessão de hoje por falta de quórum. Então, eu gostaria que todos ficassem atentos a isso, para que a gente consiga tirar pelo menos um encaminhamento nessa noite. Eu deixaria os minutinhos que faltam à disposição para o nosso presidente que nos visita essa noite, tecer as suas considerações finais, e agradeceria em nome dessa casa a sua vinda aqui, muito, muito agradecida, e de repente é preciso que volte outras vezes, dependendo do convite, já que o senhor veio outros que não vieram, mas de repente também virão. Gostaria que o senhor se sentisse, na verdade, na sua casa, e o senhor tecesse as suas considerações finais. Presidente João, eu quero, em nome do presidente da Codesc, agradecer essa oportunidade de estar aqui, corroborando no processo de planejamento. O vereador Douglas a colocou muito bem aqui, né? E esse aspecto não tenho nenhuma observação a fazer, né? Assim como os demais questionamentos que foram feitos. Demonstram uma coisa muitíssimo importante. Quero falar aqui como um ex-vereador de Lages, já fui vereador, e posso lhes dizer que eu, como catarinense, eu tenho orgulho de ver aqui, né, vereadores comprometidos com uma das coisas que eu considero as mais importantes, que é a evolução do processo acontecer com o planejamento, não desordenadamente, que daí proporciona aos interesses difusos. E assim, eu também quero cumprimentar as comunidades organizadas que participaram desse processo. E como colocou ao vereador Círio, né, que algumas não participaram. É do processo nosso, que nós vivemos nesse país, alguns são bastante mais avançados, ou são mais arredios ao processo de participação, mas ela está implícita, está forte aqui. Criciúma, historicamente, sempre foi um município, desde quando eu iniciei minha participação, em que a questão da participação popular sempre foi muito forte. Tive aqui, em alguns momentos, né, em alguns fatos importantes, me recordo, vim aqui no início do governo José Augusto Ilse, até para comentar com ele alguns dos trabalhos, na época, que era para serem desenvolvidos aqui.
outros prefeitos, já tive várias oportunidades de ter contato, agora recentemente, e percebo que tantos, uns mais, outros menos, mas esse aspecto está muito latente e forte agora aqui. E eu gostaria de valorizar isso, né? Valorizar esse aspecto e agradecer essa oportunidade de ter nos convidado para vir aqui, porque é uma demonstração inequívoca de maturidade nesse processo moderno que nós estamos buscando, da sociedade através da sua representação aqui, né? E me colocar à disposição para, em qualquer momento necessário, vir aqui corroborar com esse processo no dever de Estado que estou aqui a exercer nesse momento. Da mesma forma, vou fazer o contato com a empresa, vou passar todos esses dados à empresa e assegurar a vocês que, como já foi dito aqui, independente de cor partidária, né, isto é uma equação para a cidade, para o futuro da cidade, né, que nós possamos todos, daqui a pouco, eu já passei o meu período de vereador, né, mas lá na minha cidade, mas daqui a pouco os senhores e as senhoras não estarão mais aqui, mas terão orgulho de ter dito, eu participei deste processo e essa cidade tomou este encaminhamento, porque nós proporcionamos à sociedade este processo. Muito obrigado, presidente João, ao senhor, a mesa toda. Lauro, aliás, professor. Eu agradeço e a casa agradece. A sessão será suspensa por 2 minutos. Carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada desses filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Será suspenso por mais 5 minutos. Criciúma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir.
nasceste menina, foi teu berço passado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. Nós temos recebendo nessa noite aqui o prefeito Milton Obos, de Rio do Sul. Vai usar da palavra alguns minutos aqui para dar um esclarecimento a respeito aqui também de um requerimento da vereadora Romana. Requerimento número 103/09. Bom, muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer, presidente, por essa oportunidade, atendendo o convite da vereadora Romana, que esteve em Rio do Sul e pôde presenciar o que nós estamos fazendo no setor de educação na cidade de Rio do Sul. E desde o início, em 2005, eu estou no início do segundo mandato, nós instituímos um modelo novo de educação, que denominamos de escola modelo. A escola modelo é a escola de período integral. Nós estamos concluindo a parte física de mais uma escola importante lá, e a partir desse final de ano nós vamos ter 100% das crianças de Rio do Sul, do ensino fundamental, em período integral. E nós instituímos como carro-chefe desse modelo de educação, além de uma série de matérias na diversificada, a cadeira de empreendedorismo, a partir do 5º ano. E nós fizemos isso em parceria com todas as entidades empresariais da cidade de Rio do Sul. Hoje nós temos empresários todas as semanas fazendo palestras para as crianças. Instituímos agora na conferência municipal, no mês de julho, a parceria para a vivência das crianças no último ano, na 9ª série. Então, todas as empresas abrindo as portas para que as crianças, tendo toda a noção de empreendedorismo, elas possam fazer a vivência de 2 semanas em qualquer tipo de empresa da cidade. E isso tem mudado a vida e o conteúdo de educação das nossas crianças. Lá, agora, recentemente, nós tivemos um palestrante que escreve para a revista Exame, fazendo palestra em Rio do Sul, e ele presenciou uma criança de 11 anos fazendo a apresentação da empresa virtual que eles tinham criado na escola. E isso foi matéria nacional. Rio do Sul tem sido chamado já há vários anos em vários estados brasileiros, apresentando junto com a CONAGE, com a Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores, que assumiu esse projeto para divulgação nacional, tentando convencer o Parlamento brasileiro de adotar como lei nacional o empreendedorismo no ensino fundamental. Rio do Sul agora está concluindo o consenso com as escolas particulares e a escola do Estado também, e nós estamos agora nesse semestre encaminhando à Câmara de Vereadores a lei que institui o empreendedorismo na cidade de Rio do Sul e não só na rede municipal de ensino. Então, todas as escolas vão ter empreendedorismo. E por que a gente reputa isso como a maior importância? Nós vivemos um momento muito diferenciado no mundo inteiro. Nós vivemos a era da informação, né? E as nossas crianças, elas são totalmente diferentes do que nós, na nossa geração, fomos, né? E alguns na geração dos seus pais também, em função do volume de informação que recebem. E se nós não colocarmos para as crianças, desde cedo, coisas importantes como o empreendedorismo, que começa a despertar na criança a vontade dela querer ser alguém, né? Os exemplos que ela vê e ela presencia através das palestras, através da vivência que ela faz, que todos nós podemos vencer, que eles podem vencer.
E isso muda a expectativa, isso muda o aprendizado, isso desperta realmente a criança para um momento diferenciado. Isso é o que Rio do Sul está fazendo, com um resultado fantástico no aproveitamento das crianças. Eu tenho certeza que se nós conseguíssemos fazer isso, não só em Rio do Sul ou em Criciúma, mas em todo o Brasil dos próximos 20 anos será outro completamente, porque o empreendedorismo é a força que faz mover uma nação. Muito obrigado. Parabéns, prefeito. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial, ao prefeito do Rio do Sul, que nos está visitando essa noite. E com certeza a vereadora Romana foi muito feliz com isso, até porque o seu requerimento tem um brilho especial. Muito obrigado, prefeito. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Parabéns. Pode normal, né? Por isso daqui mesmo, só resumo. Não, aí nós vamos ficar de novo sem ninguém. Agora não tem. Uma seguradinha. Reabertos os trabalhos. Questão de ordem cedida ao vereador Ivan. Senhor presidente, eu gostaria que fosse providenciado cópia da ata da sessão do dia de hoje, do comparecimento aqui do representante da Codesc. Sim. Para esse vereador, como também que fosse enviado uma cópia para o representante da Codesc, como também para a empresa Engemix, cópia da participação do representante da Codesc aqui no dia de hoje, para que eles tomem conhecimento do debate que houve aqui nessa casa a respeito do plano diretor. Obrigado, senhor presidente. Será atendido, vereador. Dando sequência aos nossos trabalhos e terminando o horário político, passamos agora para o grande expediente. Peço ao secretário que faça a leitura. Requerimento 071/09, e que retornou da Comissão de Serviços Públicos, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca da aplicação do dispositivo da Lei Municipal número 3.520, de 23 de dezembro de 1997. Nós vamos ter que botar aqui. Esse requerimento foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos em 13 de julho do corrente. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a liberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 100/09, autoria vereador Vanderlei Zilli e outros. Assunto: constituição de comissão especial para discutir a questão da saúde pública no município, leitos hospitalares e leitos na UTI, em conjunto com os municípios da REC, bem como com os administradores dos hospitais dessa região. Esse requerimento será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação. Requerimento 101/09, de autoria do vereador Ísio Inácio. Assunto: envio de expediente ao presidente da Criciúma Trans solicitando que compareça a esta casa em data a ser agendada para fazer explanação acerca da construção de rótulas e instalação de semáforos nas vias públicas do município. Em discussão. Os contrários se manifestam. Em votação. Requerimento. Aprovado por unanimidade. Requerimento 102/09, autoria do vereador Ivan Roberto. Assunto: sessão do horário político dos vereadores que assim concordarem, no dia 24 do corrente, para os membros do MUTUC, Movimento dos Usuários do Transporte Coletivo, exporem acerca do recente aumento da tarifa do transporte coletivo de Criciúma. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 347/09. Autoria, vereador Edson do Nascimento. Assunto: instalação de lixeiras ao longo da Avenida dos Imigrantes, no trecho compreendido entre o trevo
de acesso ao Caravaggio até o trevo de acesso ao Metropol. Requerimento 103/09, de autoria da vereadora Romana Remor. Assunto: envio de expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando estudo no sentido de adoção de disciplinas voltadas à educação empreendedora nas escolas Lino João Reck, bairro Paraíso, e Clotildes Lalau, no bairro Cristo Redentor, que operarão em turno integral a partir do ano de 2010. Em discussão o requerimento. Com a palavra a autora do requerimento. 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. E até em consideração ao tempo que já foi cedido ao prefeito Milton Robles, eu vou procurar ser bastante objetiva, presidente. Eu gostaria só de enfatizar aqui a importância de incutir nas nossas crianças e nos nossos adolescentes postura de empreendedorismo com relação à vida, né? O que nós podemos presenciar lá em Rio do Sul, quando fomos junto com o vereador, então, o Luiz Fernando, e também com o presidente da AGE, e o representante da AGE, o Reginaldo e o Joniter, foi, de fato, possibilidades e alternativas para os jovens, para que eles pudessem ter uma postura diferente com relação à vida. Não quer dizer, né, João Fabres, vereador que é empresário, que todos, então, necessariamente serão empreendedores. Mas ter uma postura empreendedora abre a cabeça. Pode ser um mecânico, trabalhador de alguma empresa que tem uma postura empreendedora, um padeiro ou, né, uma cabeleireira, mas que tenha uma postura empreendedora com relação à vida. E aí todas as atitudes são diferentes. Então, esse requerimento é para que, possivelmente, a partir do ano que vem, nós tenhamos aqui em Criciúma a inclusão não só de disciplinas, mas do conceito de educação empreendedora, já que nós seremos agraciados com 2 escolas em período integral, que eu acho que já é um grande avanço e um grande passo. Gostaria só de, para finalizar, citar a participação do secretário Luiz Fernando agora, então vereador, na visita a Rio do Sul e também no empenho para que esse conceito de educação empreendedora fosse implantado no município, e também da Associação dos Jovens Empreendedores, né, que nos apontou essa bandeira e que nos sensibilizou por nos fazer perceber a amplitude e o impacto desse conceito. Então, era isso, presidente. Obrigada. Continua em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 104/09, autoria vereadora Romana Remor. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal com cópias ao secretário do Sistema de Saúde e ao comitê gestor acerca das perspectivas de instalação de unidades no pronto atendimento na cidade de Criciúma. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 105/09, autoria vereador Douglas Matos. Assunto: convocação do ouvidor-geral do município para prestar esclarecimentos nos termos do artigo 135, parágrafo 8º, né, do regimento interno da Casa. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para a leitura da ordem do dia. Eu leio? Não, eu posso ler. Tanto faz. Quer que eu leia? Posso ler, não tem diferença. Tudo só. Tanto faz. Deixa comigo, deixa eu dar um sossegadinho. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 048/09, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera dispositivo da lei 3.038, de 20 de dezembro de 1994, e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. Encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Em votação.
Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 054/09, de autoria da vereadora Romana Remor, que dá nova redação ao artigo 5º e aos incisos 1º e 2º, e acrescenta a linha H ao inciso 1º do mesmo artigo da Lei número 2.514, de 28 de dezembro de 1990. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. Encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação, apresentando uma emenda, e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, a emenda, com o seguinte teor. Essa aqui. Emenda modificativa do projeto de lei PL 054/2009. Da nova redação às alíneas do inciso 1º do artigo 5º da Lei nº 2.514, de 28 de dezembro de 1990, que está sendo modificada pelo artigo 1º do projeto de lei 054/2009. Em discussão, a emenda. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovada por unanimidade a emenda. Em discussão, o projeto com a emenda. Com a palavra, a vereadora Romana, autora do projeto. Novamente, serei breve, mas só para colocar para os vereadores que me perguntaram a respeito do que se tratava o projeto, é para que seja ampliado 2 cadeiras no Conselho da Criança e do Adolescente. 2, porque, na verdade, quem solicitou foi a OAB, e tem que ser sempre em pares, tem que ser um representante da sociedade civil e um representante do poder público. Então, é só nesse sentido, presidente. Obrigada. Continua em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 065/09, de autoria da vereadora Romana Remor, que denomina a Rua José Mafiolete Sobrinho. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 067/09, de autoria do vereador Edson do Nascimento, que declara de utilidade pública a Associação Saint-Germain. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Encerramos. Não havendo mais o que nós... Tá. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho do presente sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 24 corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos e muito obrigado. Vamos lá. Obrigado, meu irmão.